30 minutos, está na hora do mercado financeiro. O meu boa tarde especial para Samidana e Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde, senhores. Boa tarde, William. Boa tarde, Sami. Tudo bem? Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que nos acompanham. Hoje temos um programa recheado, uma entrevista exclusiva sobre o setor automotivo, que vive um início de ano bem difícil, um dos mais difíceis da história. Vamos falar também sobre o projeto de lei dos combustíveis, que é outro drama que o Congresso não consegue resolver. Temos o IGP-10, que a inflação continua subindo e muito mais, Sami. Então, bora olhar o Ibovespa, vamos ver como se comporta nesta terça-feira, 15 de fevereiro. Olha só, o Ibovespa subindo a 114.654 pontos, uma alta de 0,66. Alguns destaques, né? Como o Luiz vai falar daqui a pouquinho, dia tranquilo no mundo, as pressões entre Ucrânia e Rússia deram uma aliviada, tiraram tropas de lá, todo mundo ficou feliz. Mas o Ibovespa, que ontem não tinha sofrido tanto, hoje também não está com essa alta toda. Destaque negativo para a Petrobras e para a Vale. Vale, minério de ferro, continua caindo e o petróleo caiu por conta desse alívio das tensões. Mas é um dia bom para o Ibovespa, que tem se mantido em alta, uma das melhores bolsas no ano, com um benefício. O real, até agora, é a moeda que mais se valorizou, de 61 moedas que eu pesquisei, em 2022. Então começamos assim com uma boa notícia, Luiz. Muito bem, e as bolsas globais surfando esse otimismo aí. Aparentemente não teremos guerra lá entre Rússia e Ucrânia. Olha só na nossa tela, praticamente tudo no azul. Mercado americano agora, Dow Jones em alta de 1,29%, S&P 500 1,48%, Nasdaq 2,12%. Na Europa também tudo no azul, Frankfurt 1,98%, Reino Unido 1,03%, Paris 1,86%, Madrid 1,68%. Na Ásia, que não deu tempo de repercutir toda a notícia, né? Envolvendo aí essa calmaria, esse movimento, retirada de tropas e tal. Na China já houve uma alta de 0,5%, Tóquio ainda em baixa de 0,79%, Hong Kong também queda de 0,82%, mas provavelmente no próximo pregão virá esse efeito. Sem dúvida. E vamos olhar as moedas nesse momento, como estão. Então, o dólar caindo 0,58%, renovando mínimas no ano, né? Já fazia alguns meses que o dólar não ficava a R$ 5,18, que é o preço agora. Mesma coisa para o euro, 0,12% de queda aos R$ 5,89. Bitcoin subindo bem, subindo 3,61% aos 44.137 dólares. E aí o que tem mexido muito o Bitcoin é a questão dos juros nos Estados Unidos. Então, quando as pessoas acham que vai subir os juros mais rapidamente, Bitcoin perde valor, já que não tem uma capitalização. Quando acham que vai demorar um pouquinho mais, o Bitcoin sobe. Então é um pouco o que está na mesa nessas cartas, sem contar, né, o movimento de cripto que vem ganhando espaço na economia. Exato. Em relação ao dólar, começamos o ano com R$ 5,58, agora R$ 5,18, portanto uma queda de 40 centavos, o que representa uma desvalorização do dólar frente ao real de 7% neste ano. 7,53 precisamente. O Brasil é o país que teve a maior valorização. Em segundo lugar vem Chile com 6,33, depois África do Sul, Peru, Islândia, Hungria, Colômbia, Tailândia, Polônia e República Tcheca, fechando o top 10 de valorizações no mundo frente ao dólar. Então o Brasil indo bem nesse sentido. Ano passado foi muito duro, mas a gente está retomando aos poucos. Agora, mudando de assunto, o senador Jean Paul Prats apresentou um novo texto para o projeto que fixa um valor para a cobrança do ICMS sobre combustíveis. A nossa repórter, a Paola Cuenca, acompanhou a coletiva dada pelo relator e traz detalhes ao vivo. Paola, seja muito bem-vinda ao mercado financeiro. Conta pra gente que isso mexe na inflação. Se tiver desencaixe do governo, mexe na dívida pública, que por sua vez mexe no dólar. Enfim, assunto de suma importância para a pauta econômica. Bem-vinda mais uma vez. Pois é, um movimento em cadeia, né? A gente consegue prever mesmo como algo que é movimentado aqui pode gerar um grande impacto, inclusive sentido por toda a população brasileira. Esse relatório, que foi uma versão substitutiva apresentada hoje pelo senador Jean Paul Prats,
coloca que no projeto de lei complementar que tenta fixar um valor de cobrança do ICMS sobre os combustíveis, agora existe a previsão de participação da gasolina dentro dessa medida. Antes havia conversa a respeito de se fixar o valor de cobrança do ICMS sobre o litro do combustível somente para diesel e biodiesel, mas agora a gasolina também foi incluída neste relatório do senador Jean Paul Prates. Ele comentou que isso foi um pedido dos senadores e existe também uma convergência de entendimento junto com os governadores a respeito dessa situação de fazer a inclusão da gasolina nesse modo de cobrança. Ficaria então a decisão final para os secretários de Fazenda de todos os estados. O que esse projeto de lei complementar quer fazer é abrir essa possibilidade para que os governos estaduais então possam fazer uma escolha de uma alíquota unificada nacional monofásica que só pode ser cobrada uma vez sobre esses combustíveis derivados de petróleo, a respeito de vai ser feita uma cobrança fixa em reais sobre o preço do combustível ou sobre o litro desse combustível. A escolha ainda ficaria no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Então existe essa liberdade ainda para a escolha final ser, de fato, dos governos estaduais dessa cobrança. Mas nesse relatório substitutivo também existe um outro ponto que chama atenção. O senador Jean Paul Prates acabou incorporando algo que já estava sendo proposto pelo senador Carlos Fávaro naquela PEC kamikaze, como foi apelidada pela equipe econômica do governo, que é a ampliação do Vale Gás. O programa que foi criado em novembro do ano passado, que dá um valor de cerca de R$50, a metade ali do valor de um botijão de gás, para milhões de famílias brasileiras. A perspectiva de Jean Paul Prates é que seja feita uma dobragem do número de famílias beneficiadas. Hoje são cerca de 5 milhões e 500 mil famílias, passaria para 11 milhões. E os recursos para custear todos esses Vale Gás viria de todo o valor que pode ser arrecadado pela União com a venda dos excedentes do pré-sal, Atapua e CEP, que ainda devem ser leiloados. Já haviam sido colocados para leilão, mas não teve interessados, esses dois blocos não tiveram interessados. E agora existe a previsão de que a União arrecade de cerca de 3 bilhões e 400 milhões de reais com esses lotes do pré-sal. Então, parte desses recursos poderiam custear essas outras 5 milhões e 500 mil famílias que então passariam a receber o Vale Gás. Jean Paul Prates também falou a respeito de outro projeto que está na relatoria dele, que trata daquele fundo de estabilização dos preços dos combustíveis. Ele quis deixar claro que, na verdade, seria uma conta de compensação dos preços e não, na verdade, um fundo, porque a intenção não é que esse espaço fique colocado como um fundo arrecadatório, que daí o governo poderia até acabar utilizando aqueles recursos para outros fins, mas que funcionasse como uma espécie de conta, em que no momento que você precisa do recurso, você retira ali, faz a compensação do preço, não precisando, você coloca dinheiro naquela conta de novo. Mas é claro que hoje essa conta estaria zerada, então ela precisaria receber mais recursos nesse momento. E os recursos viriam, primeiro, daquela taxação que está sendo colocada sobre a exportação do petróleo bruto, que é definido inclusive nesse próprio projeto de lei, além de outras fontes como a possibilidade de royalties e também dividendos da Petrobras. Esses dois projetos, eles estão pautados para serem votados amanhã no Senado Federal, no plenário. Inclusive, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, estendeu o período para que os senadores possam fazer emendas a esses projetos até amanhã, às 2h da tarde, para que amanhã, depois desse prazo, de fato, os senadores possam fazer a votação ali no plenário do Senado Federal. Obrigado, Paola. E tendo mais informações, não hesite em nos chamar que interrompemos ao vivo. Certo, Luiz? Certo, Sam. Por enquanto são ideias, né? Ideias todas custosas, né? Eu até acho que é mais meritória, digamos assim, você subsidiar o Vale Gás do que a gasolina. Mas nos dois casos, o que não tem é dinheiro para fazer isso. Sempre que você tem uma ideia que beneficia algo, tem alguém pagando a conta. Se não tem alguém pagando, é pior ainda, porque é dívida pública e começa a virar um processo muito viciado. Agora, você pode discutir quem que eu estou ajudando. Quem ganhou o Vale Gás. Quem que eu estou onerando? Royalty. Iria para onde esse dinheiro? É uma discussão válida. O que não dá a achar que dinheiro vem do nada e que não interfere na economia. Exatamente. Bom, gasolina tá cara. E o carro, onde a gente coloca a gasolina, também está bem caro o carro. Vamos falar sobre a indústria automotiva, que começou o ano numa situação dramática,
com produção caindo aí mais de 30%, as vendas também despencaram e o setor procura soluções, seja para os problemas conjunturais do curto prazo, seja para as questões estruturais. Para falar sobre esse assunto, vamos fazer agora uma entrevista exclusiva com o presidente da Anfávia, que é a associação que reúne todas as montadoras que fabricam carros aqui no Brasil, Luiz Carlos Moraes. Luiz Carlos, boa tarde, seja bem-vindo ao Mercado Financeiro, tudo bem? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Samir. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Luiz Carlos, janeiro foi muito difícil. Hoje é dia 15 de fevereiro. A gente sabe que vocês aí na Anfávia acompanham com lupa o dia a dia do mercado. Antecipe, por favor, para a gente aqui, com exclusividade, como é que foi essa primeira quinzena de fevereiro? Tem alguma recuperação em vista para esse mês ou o quadro continua tão dramático como foi janeiro? Bom, está mais ou menos no mesmo ritmo de janeiro, para você ter uma ideia. Obviamente a gente acompanha isso diariamente, às 6 da manhã eu já sei o que foi emplacado no dia anterior, Luiz. Mas tem que contextualizar um pouquinho. Como você também acompanha o nosso setor há muito tempo, o primeiro trimestre normalmente é muito mais baixo, né? Existe uma sazonalidade no nosso setor. Isso é um acompanhamento que a gente faz nos últimos 10, 15 anos. Então começa o ano mais suave, tem férias, carnaval, isso normalmente acontece, né? Início do ano, pagamento de IPVA, IPTU e outros impostos que todo mundo tem que pagar, e começa a melhorar no final do primeiro semestre, e o segundo semestre é mais forte e terminando muito forte em dezembro, tá? Então essa é uma característica do nosso setor. Obviamente, nesse ano em particular, teve uma queda, como você bem sublinhou, um pouco mais forte do que a gente imaginava. Aí nós tivemos alguns aspectos que a gente considera. O Omicron, com certeza, teve impacto, porque teve menos gente circulando nas cidades, menos gente nas lojas. Nós tivemos o Omicron também nas fábricas, diminuindo o ritmo da produção, né? Então teve bastante gente afastada por cuidados, né? Ou porque estava com a Covid confirmada, ou porque estava com sintomas, então as fábricas afastam um grupo de funcionários. Teve um absenteísmo adicional, acima do normal, por conta desse impacto do Covid, né? Isso não é só no setor automotivo, na economia como um todo. Enfim, é uma conjunção de fatores que provocou esse início de ano mais fraco do que a gente imaginava. Além disso, a gente também observou, comparando com outros países, que foi um fenômeno que aconteceu em outros países, tá? Então a gente acompanhou também países como Argentina, Japão, França, Coreia do Sul, Itália. Todos tiveram quedas em janeiro, também impacto pela Covid, que foi mais ou menos no mesmo momento. Então, o Brasil está num momento difícil no setor automotivo, começo do ano, mas também em linha com o que está acontecendo, infelizmente, com os outros países ao redor do mundo. Eu tenho uma questão, né? A gente tem o volume de carros vendidos e tem o preço dos carros. Teve problema de estoque, teve problema com microchips, tem a questão dos fretes que explodiram, tudo afetou. Você chegou a alguns casos aqui no Brasil que o carro usado custava mais do que o carro zero, porque o zero não existia. O mercado virou do avesso, você tem problemas dos IPVAs que subiram 20% por conta disso. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: esse ano, a gente falou agora há pouco, o real se valorizou frente ao dólar 7,53%. A logística internacional ainda não está perfeita, mas está se acomodando. A gente tem alguma previsão para preços menores de carros? Porque assim, o carro está virando, o carro popular já é um bem de luxo, né? Não tem mais carro muito acessível, principalmente para quem é a maior parte dos assalariados no Brasil. Bom, de novo, a gente saiu, antes da pandemia, de $1 perto do 4, bateu 5,60 aproximadamente em final do ano passado. Hoje está um pouquinho mais baixo, como você mencionou, mas de 4 para 5,60 é um aumento substancial. Aço, resinas plásticas, borracha, tudo aumentou. Logística, frete aéreo, né, frete marítimo, preço do container. Ou seja, a pandemia ela desorganizou o sistema global de produção. Não é só o setor automotivo. Todo mundo está com um custo acima do normal, em especial o setor automotivo, porque é uma cadeia global e depende da logística da cadeia global.
Além do tema que você mencionou, os semicondutores, né? A indústria, nossa estimativa é que a indústria no mundo perdeu uma produção ao redor de 10 milhões de veículos pela falta de semicondutores. Os preços dos semicondutores e dos componentes aumentaram por conta disso, os módulos que usam os semicondutores. Então, tudo isso teve consequência e parte disso foi repassado para o consumidor final. Esse é o aspecto que você mencionou. O outro aspecto que você mencionou, que é o carro popular, não tem mais condição de ter um carro sem retrovisor do lado direito, ou um câmbio manual, ou seja, o regulatório também trouxe novas tecnologias que são obrigatórias, seja da redução das emissões, redução do consumo do veículo, que a gente tem meta de emissão de consumo, mais itens de segurança. Então, é uma combinação de um produto diferente do que existia no passado, com um aumento de custos relevante, muito forte, que a gente está incorrendo ainda desde o começo da pandemia. Então, a gente vê esse novo cenário, cada montadora tem a sua estratégia, então os aumentos são diferenciados por modelo, por segmento, de acordo com a condição e com a estratégia de cada montadora, mas é um fato. Então, esse é o aumento que a gente sofreu e é uma realidade. Na questão dos usados, é também um fenômeno mundial, ou seja, com a falta, esses 10 milhões deixaram de ser produzidos, faltou carro novo em todos os mercados ao redor do mundo. E aí o consumidor que não quis esperar o carro novo foi para o mercado do seminovo e puxou o preço do seminovo. Então a gente acompanhou também nos principais mercados, Estados Unidos, Europa, etc., é o mesmo fenômeno. Então a tendência da estabilização do sistema global de produção, semicondutores, quem sabe até o final do ano, início do ano que vem, a gente vai ver um sistema mais equilibrado até o final do ano, talvez o início do ano que vem, e obviamente o mercado de preços usados e novos tende a ficar mais equilibrado, assim a gente espera no futuro próximo. A gente sabe que o setor automotivo depende de financiamento, de crédito, porque é um bem de valor alto, nem todo mundo tem dinheiro para comprar um carro à vista, né? O Banco Central está subindo os juros. Eu queria saber se você tem uma ordem de grandeza, assim, de cada 10 carros que a gente vende no Brasil, quantos são financiados, quantos são vendidos à vista e de que forma essa alta de juros pode atrapalhar o setor, seja porque a parcela vai ficar mais cara ou talvez até porque os bancos mais cautelosos poderão reduzir, inclusive, o prazo do financiamento com medo do aumento da inadimplência. Tá. No Brasil, vou dar dados médios, tá? Então, os bancos estão financiando 44, 45 meses o prazo médio do financiamento do Brasil. Os bancos estão, até a gente onde sabe, uma inadimplência sob controle, mas por conta da inflação alta, os juros CDC está subindo. Então, uma Selic de 11 e pouco, já se fala em 12, né? O CDC, que é a taxa média, de acordo com o Banco Central, já está em 26% ao ano. Portanto, é uma taxa altíssima, né? Que dificulta realmente o financiamento. Na média, mais de 50% das pessoas, pessoa física, que compram um carro novo, financiam o carro usado também. Então, nós dependemos, né, de 50% a 60% das vendas depende do financiamento. E, portanto, isso é uma preocupação, sim, nossa, né, do aumento da taxa de juros no Brasil, inclusive da dosagem, né. Esse é um efeito também mundial, a inflação aumentou nos Estados Unidos, a inflação do consumidor nos Estados Unidos foi 7, acho que a inflação atacada dos Estados Unidos é 10, o Banco Central americano está puxando a taxa de juros, a Europa também, no Brasil também. Mas a dosagem aqui no Brasil é, como eu falo, uma paulada, né? 1,5% em cada reunião do Copom. Isso preocupa, sim, o setor, porque isso diminui a nossa capacidade de retomada de crescimento mais robusto. A gente espera que a inflação volte para o patamar aceitável e a gente tenha uma curva de retomada da queda da taxa de juros o mais rápido possível. Quem sabe, início do ano que vem, infelizmente, nós vamos ter que aguentar o ano de 2022 com esse desafio da taxa de juros. Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfávia, obrigado pela sua entrevista aqui no Mercado Financeiro e esperamos revê-lo em breve. Obrigado, um prazer falar com vocês. Um grande abraço. Hoje também foi dia de IGP, né? Pressionado pelo preço de commodities e combustíveis no atacado, o índice geral de preços 10 subiu 1,98 em fevereiro. Com o resultado, o IGP-10, que é da família do IGPM, mede a inflação entre o dia 11 do mês anterior e o dia 10 do mês em vigor. No ano, a alta é de 3,8% e 16,69% em 12 meses. A gente tem o gráfico e vale lembrar,
vale lembrar que a gente amargou taxas muito altas, né? No ano passado chegou a 3% em um único mês. Janeiro veio de 1,79, fevereiro 1,98, preço do atacado. Aí petróleo pesa, né, Luiz? Minério de ferro pesa, tudo acaba pesando. Ele é da família. O IGP é a mesma metodologia, você tem o IGPDI, você tem o IGP 10 e o IGPM. O dado assusta um pouco, pensar em 2%, mas esse índice a gente sabe que serve só como reflexo de uma pequena parte de empresas que são expostas a preços de atacado. Exato. Nós temos também o gráfico de 12 meses, se puder colocar na tela. Queria só mostrar, olha, está melhorando gradativamente. O pico foi lá em junho do ano passado, 36,8%, agora 16,8%. Mas convenhamos, para chegar no que o Boletim Focus prevê para o IGPM, que é o primo do IGP-10, ou irmão, sim, né? Enfim, de 7,3% é mais ou menos a previsão do Focus, vai ter que melhorar bastante aqui, né? Mês a mês, e entrando um índice menor do que o do ano passado. Se tivermos aí, de fato, uma queda mais acentuada no petróleo, o minério de ferro já está caindo, aí tem o dólar que também tá aliviando, a gente pode, inclusive, ter um IGP negativo em fevereiro. Então vamos acompanhar de perto. Exato. Agora, olha que interessante como os assuntos estão interligados, né? IGP elevado, inflação alta, Banco Central sobe juros. Acabamos de falar o impacto no setor automotivo, que depende de financiamentos, e outro setor também muito dependente de crédito é justamente o mercado de imóveis. Aqui em São Paulo, o risco é de uma queda nas vendas neste ano, depois de 2 anos fantásticos que foram durante a pandemia. Quem traz as informações ao vivo é o repórter Marcelo Matos. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo ao Mercado Financeiro. Boa tarde, Luiz, Sami e a todos que nos acompanham. Exatamente, acompanhava as palavras do Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfávia. Muito parecido, você fez essa analogia, de fato, né? O mercado aqui de São Paulo, da capital, cresceu aí, bateu recordes nos últimos 3 anos, e agora fica a expectativa aí de uma redução, justamente em função da conjuntura econômica que vivemos, inflação em alta, corroendo o poder de compra dos brasileiros, a elevação da taxa Selic, né, que impacta nos financiamentos, principalmente imobiliários, que são de longo prazo, enfim, um ano eleitoral, as oscilações naturais, principalmente na questão do dólar, além do custo de matéria-prima e também mão de obra, foram fatores que subiram muito. Então a previsão agora do Secov, que é o Sindicato da Habitação para São Paulo, é de uma queda nos lançamentos, menos 36%, 81 mil então, em relação a 2021, né? Nós tivemos aí o balanço positivo então em 2021, 81 mil lançamentos então, um crescimento de 36%. Em relação às vendas, 66 mil imóveis novos vendidos, um crescimento de 29%. Agora, diante de toda essa conjuntura econômica nacional, a expectativa para os lançamentos de 65 a 70 mil lançamentos, uma queda de 17,5%. Em relação às vendas, 55 a 60 mil imóveis novos, então uma queda de 13%. Na semana passada, nós trouxemos aqui no mercado financeiro que houve também elevação nas locações, no mercado também de imóveis usados, as vendas cresceram no ano passado, mas a exemplo aqui do que acontece com o mercado dos imóveis novos, a expectativa nesse ano, nesse cenário de PIB muito fraco, próximo de zero, então o setor imobiliário imagina que haverá então uma redução sobre o ano de 2021, uma redução expressiva. Eu repito, então, vendas, queda de 13%, expectativa, e os lançamentos 17,5%. Luiz Nogueira. Sami, aqui, quando você fala vendas, são unidades vendidas. Tem algum número sobre preço? Porque uma coisa é o número de unidades, outra coisa é o preço, né? A gente sabe que a inflação nos últimos 12 meses ultrapassou 10%, principalmente se a gente pegar o ano fechado em 2021. Tem algum número sobre preço? Estão caindo? Estão subindo? Devem se manter? Então, Sami, só para a gente deixar claro, então, quando a gente fala, o mercado lançou, então, no ano passado, 81 mil imóveis novos, né? Então, foi um crescimento de 36% sobre 2020. E vendeu, no ano passado, 66 mil imóveis novos, um crescimento de 29%.
Na semana passada, a indicação do Cresce do volume dos imóveis usados, nós temos aí uma variação de até R$400 mil. Foram os imóveis usados que predominaram em relação às vendas. No caso aqui dos imóveis novos em São Paulo, Minha Casa Minha Vida, na verdade agora é o Casa Verde Amarela, ele vai dominar, portanto, esse ano aqui na casa de 50%. Essa é a expectativa no mercado imobiliário de São Paulo. Então está nessa média também, de R$500 a R$600 mil. Essa vai ser a média. Na Casa Verde Amarela, então a expectativa um pouco mais baixa, mas essa é a avaliação nesse momento do mercado imobiliário, nesse ano difícil aí, em um ano também de disputa eleitoral presidencial. Sami. Obrigado, Marcelo. A gente sabe que o mercado imobiliário é um pouco difícil, porque você tem que tomar a decisão de construir e demora, às vezes, 2, 3, 4 anos. E há 4 anos a gente não sabia que ia ter pandemia. Exato. A gente está com taxas de juros crescendo, mas quando mudou, começando a cair, então é muito difícil. Então existe uma decisão intertemporal. Exato. E em 2020, que foi o grande ano da pandemia, bombou de vender imóveis e as construtoras estão construindo agora com custo lá em cima, né? Caríssimo. Teve não só venda de imóveis, como material de construção, reforma. Exato. E por aí vai. Luiz, o mercado financeiro de hoje fica por aqui. Fica por aqui também o Headlines News. Eu agradeço a sua parceria, agradeço você pela companhia e amanhã tem mais. Amanhã tem mais, às 2h30 da tarde. Para você que nos acompanha pela TV Jovem Pan News, fique agora com o programa Entre Linhas, apresentação de Adalberto Piotto. Você que nos ouve pela rede Jovem Pan de rádio, fique com o seu noticiário local. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, um grande abraço e tchau.